O chamado que rompe silêncios. Há momentos na vida em que tudo parece silencioso demais. Não o silêncio externo, mas aquele que ecoa dentro da alma, quando nenhuma palavra parece suficiente para expressar o peso do que estamos enfrentando. É nesse tipo de silêncio que nasce o chamado que realmente importa. O chefe da sinagoga não se aproximou de Jesus com discursos longos ou justificativas elaboradas. Ele apenas se lançou à presença do Mestre, movido por uma dor que ultrapassava qualquer formalidade. Há uma força misteriosa que surge quando o sofrimento se torna profundo o bastante para romper timidez, orgulho ou medo. É como se algo dentro de nós despertasse e dissesse que já não é possível continuar sustentando sozinho o peso de uma perda iminente. O caminho até Jesus sempre começa assim, com um impulso interno que desafia nossa lógica e nos empurra para a única direção que ainda faz sentido. Quando esse homem se ajoelha diante de Cristo, ele não tenta esconder seu desespero. Ele não tenta parecer forte. Ele não tenta manter a postura respeitável que sua posição social exigia. Ali, diante de Jesus, ele permite que sua dor fale por ele. Há algo profundamente transformador nesse gesto, porque a verdadeira espiritualidade não começa quando sabemos o que dizer, mas quando finalmente paramos de fingir que conseguimos lidar com tudo sozinhos. O chamado que rompe silêncios é aquele que nasce da verdade da alma, sem filtros. Ele não nasce do orgulho, não nasce da autopreservação, não nasce da necessidade de parecer capaz. Ele nasce da consciência de que precisamos de algo maior do que nós mesmos. E essa consciência é, muitas vezes, o primeiro milagre. Jesus não pede explicações longas, não exige rituais, não questiona motivos. Ele apenas vê. Ele vê o homem, vê o Pai, vê a dor. Vê a fé que ainda tenta sobreviver em meio ao desespero. É assim que Cristo sempre age. Ele enxerga o que está por trás das palavras e muitas vezes até mesmo a ausência delas já é suficiente para revelar o coração. O chefe da sinagoga chega com um pedido simples e direto, quase brutal em sua urgência. Minha filha acaba de morrer, mas se o Senhor colocar sua mão sobre ela, ela viverá. Nenhuma teologia seria tão poderosa quanto essa convicção. Nenhum argumento seria tão convincente quanto esse tipo de entrega. Quando alguém reconhece que somente a presença de Jesus pode despertar o que parece perdido, algo dentro da própria pessoa já começa a ser restaurado. Esse chamado não é apenas dele, é nosso também. Quantas vezes algo dentro de nós parece ter acabado de morrer? Um sonho que não resistiu ao tempo, uma esperança esmagada por frustrações, uma parte de nós que foi sufocada pelo medo ou pelo cansaço. Há áreas internas que parecem sem vida, e ainda assim existe uma voz suave que insiste em dizer: vai até ele, porque onde você vê fim, ele vê início. O silêncio que carregamos não é sinal de abandono. É o espaço onde Jesus se encontra conosco se tivermos coragem de chamá-lo. Não se trata de saber como orar, nem de encontrar as palavras certas. Trata-se de permitir que a alma, mesmo ferida, dê um passo em direção ao único que pode tocar o que ninguém mais alcança. Esse é o ponto de partida da jornada espiritual. A decisão de romper o silêncio interno e deixar que a verdade do coração nos leve até Cristo.
Quando chamamos por Ele, mesmo sem entender completamente o que estamos pedindo, algo já começa a se mover. A presença dele não depende da perfeição do nosso discurso, mas da sinceridade da nossa busca. E assim como ele se levantou e seguiu com aquele pai, ele também se move em direção a todo aquele que reconhece sua necessidade e decide se aproximar. O chamado que rompe silêncios não é apenas um pedido de socorro, é um ato de fé que abre espaço para o impossível. É o início de uma caminhada onde cada passo revela que Cristo nunca esteve distante. Apenas aguardava que o nosso coração falasse o que a boca não conseguia dizer. A caminhada entre a urgência e a esperança. A caminhada de Jesus rumo à casa do chefe da sinagoga é um dos momentos mais ricos em significado espiritual, porque ela revela aquilo que raramente percebemos. A fé não é apenas o instante do pedido, é a jornada entre o pedido e a resposta. É nesse intervalo que quase tudo dentro de nós é testado. Enquanto Jesus segue ao lado daquele pai, a angústia e a esperança caminham juntas. Não há garantia visível de que tudo ficará bem, não há sinais imediatos, não há respostas prontas. Há apenas o movimento, e é justamente nesse movimento que a fé aprende a respirar. O pai sabia da gravidade da situação. Ele sabia que cada segundo parecia tarde demais. Mesmo assim, ele caminha. A urgência grita, mas a esperança guia. Essa é a realidade de quem busca Cristo com sinceridade. A alma vive o conflito constante entre o medo de perder e a convicção de que ainda é possível vencer. A fé não anula a urgência, ela atravessa a urgência. Quantas vezes você já se percebeu lutando contra o relógio, como se o tempo fosse um inimigo que ameaça tudo o que você ama? Esse pai vivia exatamente isso. Ele não tinha controle sobre nada, mas tinha uma certeza que empurrava seus passos. Jesus está vindo comigo. Isso por si só já era a esperança que sustentava seu coração. A presença de Cristo não prometia ausência de dor, mas garantia direção. E direção certa é mais poderosa do que qualquer desespero. Entretanto, o caminho não foi rápido, linear ou simples. Uma multidão apertava Jesus de todos os lados, retardando cada passo. Imagine o coração daquele pai ao perceber que o avanço era lento demais para alguém que precisava de socorro imediato. Ele talvez olhasse ao redor e se perguntasse por que tantas pessoas estavam entre ele e a solução que precisava. Esse é um retrato fiel da vida espiritual. Mesmo quando Cristo está ao nosso lado, existem obstáculos, interrupções e multidões internas que parecem nos atrasar. A ansiedade tenta gritar que é tarde. A dúvida tenta convencer que não dará tempo. A lógica tenta provar que já acabou. Ainda assim, a esperança insiste em dizer: continue andando, porque Ele ainda está com você. A caminhada entre a urgência e a esperança é onde a fé aprende a amadurecer. Não é nos momentos de resposta imediata que crescemos, mas na travessia em que precisamos confiar mesmo quando nada muda por fora. A jornada desse pai revela que quando estamos diante de Jesus, cada segundo tem propósito, mesmo que pareça perda. Ele não sabia que naquele mesmo caminho, outro milagre estava prestes a acontecer. Ele não imaginava que sua dor seria entrelaçada com a história de uma mulher que sofria há 12 anos. Assim como nós, não imaginamos quantas vidas estão sendo tocadas enquanto caminhamos com Cristo rumo ao que pedimos. A pressa da nossa alma não diminui o ritmo de Deus,
mas o ritmo de Deus nunca diminui o cuidado dele. Se você observar atentamente, perceberá que esse caminho é o símbolo exato do que vivemos quando pedimos algo a Deus. A alma clama por urgência, mas o espírito precisa aprender a descansar na esperança. Não encontrar respostas rápidas não significa que Cristo não está agindo. Muitas vezes, o milagre começa muito antes de enxergarmos qualquer mudança. A caminhada do Pai ao lado de Jesus era, na verdade, a preparação para um milagre ainda maior do que ele tinha fé para imaginar. Enquanto a urgência consumia sua lógica, a esperança sustentava seus passos. É assim que a fé opera. Ela não elimina o conflito, ela o atravessa com confiança. Ao seguir ao lado de Jesus, aquele pai não carregava garantias, mas carregava presença. E presença, na espiritualidade, vale mais do que qualquer evidência. A presença de Cristo é a força que nos permite continuar mesmo quando tudo parece contrário. É a certeza silenciosa de que, enquanto caminhamos, algo invisível está sendo preparado. A urgência tenta nos fazer desistir, mas a esperança nos ensina a perseverar. E é apenas quem persevera na caminhada que vê o que só pode ser visto ao lado de Jesus. A fé não nasce do resultado, nasce da jornada. A urgência tenta nos apressar, mas a esperança nos molda. E quando ambas caminham juntas, Cristo revela que nenhum pedido sincero permanece sem propósito. O toque que desafia barreiras internas. A cena da mulher que sofria há 12 anos é uma das mais profundamente humanas de toda a Escritura, porque ela expõe algo que todos vivemos, mesmo que silenciosamente. Ela não apenas enfrentava uma enfermidade física, mas carregava consigo o peso de uma exclusão social, espiritual e emocional. Seu corpo sangrava, mas sua alma também havia aprendido a sangrar. Ela conhecia a vergonha dos olhares, o cansaço das tentativas frustradas, o peso de gastar tudo o que tinha sem encontrar nenhuma solução. Seus dias eram marcados por limites impostos de fora e por limites construídos por dentro. E apesar disso, ela ainda acreditava que havia um caminho para se aproximar de Jesus, mesmo que fosse invisível aos olhos de todos. O que torna esse momento tão especial é que ela não faz um pedido em voz alta. Ela não se coloca diante de Jesus como o chefe da sinagoga fez. Ela não expõe sua dor publicamente. Ela age em silêncio, porque sua alma estava cansada demais para discursos. Ainda assim, dentro dela havia algo que não havia morrido. Uma pequena chama quase apagada, mas ainda presente. Ela diz a si mesma que se apenas tocar na orla das vestes de Jesus, será curada. Esse pensamento íntimo é a chave da sua libertação. Não é um pensamento mágico, nem um mantra, nem uma fórmula. É fé. Uma fé que nasce da necessidade profunda de encontrar vida onde tudo parece definitivamente perdido. Esse toque é muito mais do que um gesto físico. Ele é o símbolo da coragem de romper barreiras internas. Ela sabia que não deveria estar ali. Sabia que ninguém a queria por perto. Sabia que, segundo as regras da época, tocar em alguém tornava aquela pessoa impura. Contudo, ela também sabia que não tinha mais para onde ir. Quando a dor chega a esse nível de profundidade,
ou nos quebramos por dentro, ou deixamos que a fé nos empurre em direção ao único lugar onde podemos ser restaurados. Ela escolheu avançar, escolheu não permitir que o medo definisse sua história. Escolheu não ser impedida pela vergonha, pelos julgamentos ou pela própria exaustão. Há momentos da vida em que não conseguimos chegar a Cristo com palavras, mas conseguimos chegar com um gesto. Um gesto que parece pequeno para o mundo, mas que é gigantesco diante de Deus. A mulher se aproximou por trás, como quem tenta passar despercebida, mas sua fé a levou diretamente ao centro da atenção divina. Ela tocou Jesus, mas foi a fé que tocou o coração de Cristo. É assim com todos nós. Não é o tamanho da nossa força que cria conexão com Deus, é a sinceridade do nosso movimento. Às vezes, tudo o que conseguimos fazer é dar um passo, estender uma mão, fazer uma pequena oração, respirar fundo e dizer em silêncio: Senhor, me ajuda. Isso já é suficiente para abrir espaço para o impossível. O toque dessa mulher não foi apenas ousado, foi profundamente íntimo. Ela não pediu permissão, não esperou encontrar um momento ideal. Não buscou a aprovação de ninguém, ela fez o que precisava fazer. Quantas vezes ficamos parados porque esperamos as condições perfeitas para buscar Deus? Esperamos estar emocionalmente fortes, espiritualmente firmes, socialmente aceitos. Essa mulher nos ensina que a fé verdadeira age mesmo quando nada está ideal. A fé que transforma é aquela que nasce no meio da tempestade, no meio da dor, no meio da vergonha. A fé que toca Cristo é aquela que se move apesar das barreiras, não por causa da ausência delas. Quando ela toca a orla das vestes de Jesus, algo acontece de imediato. Não é o tecido que a cura, não é o toque físico que produz o milagre. É a fé que rompeu camadas de medo, culpa e desvalorização. É a decisão de acreditar que Cristo carregava dentro dele uma vida capaz de restaurar tudo o que nela havia sido destruído. E essa decisão silenciosa e íntima acendeu algo tão profundo que o próprio Jesus sentiu. Ele não sentiu um puxão, sentiu fé. A fé tem um peso próprio, tem uma vibração própria, tem uma força que atravessa a multidão e chega diretamente ao coração de Deus. Esse momento nos revela que a barreira mais difícil de vencer não é a multidão ao redor, mas a multidão dentro de nós. A multidão de pensamentos que nos dizem que não somos dignos, que não somos capazes, que não merecemos. A mulher rompeu tudo isso porque acreditou mais na misericórdia de Jesus do que no julgamento das pessoas. Ela acreditou mais no poder dele do que na sua própria história de fracassos. Esse toque se torna então o símbolo da transformação espiritual. Quando estendemos a mão, não porque somos fortes, mas porque estamos fartos de viver sem a presença que cura. O toque que desafia barreiras internas é o gesto que muda trajetórias, porque ele nasce da sinceridade, não da perfeição. E quando Deus encontra sinceridade, o milagre sempre começa. Quando Jesus para o mundo para ver você, a multidão seguia apertando Jesus de todos os lados. Pessoas empurravam, chamavam, estendiam as mãos, cruzavam olhares, levantavam pedidos. Era um cenário confuso, intenso, cheio de ruídos, expectativas e urgências. Ainda assim, em meio a todo aquele movimento, existe um instante que parece suspender o tempo. Jesus para, ele interrompe a marcha.
Ele desacelera a multidão inteira por causa de alguém que ninguém viu. A mulher havia tocado suas vestes como quem deseja se esconder, mas Cristo a enxerga como alguém que merece ser revelada. Esse é o aspecto mais profundo desse momento. Jesus não vê apenas quem fala, ele vê quem toca. Ele não responde apenas a quem chama, ele responde a quem crê. Quando ele pergunta quem o tocou, a pergunta não é retórica, não é teatral, não é forçada. É a revelação de que Cristo percebe o que ninguém nota. A multidão tocava por curiosidade, por necessidade, por desejo de ver algum sinal. Mas havia um toque diferente, um toque que derramou fé, confiança, entrega e vulnerabilidade. Esse toque rompeu um limite invisível, atravessou uma muralha interna e chegou ao coração de Jesus. E quando a fé chega ao coração de Cristo, tudo ao redor perde relevância. Ele para porque algo profundo aconteceu. Para porque alguém, pela primeira vez em muito tempo, acreditou que um toque era suficiente para mudar tudo. Para porque a fé dessa mulher era grande demais para passar despercebida. Nesse momento compreendemos algo que raramente percebemos sobre Deus. Ele não apenas responde orações, ele responde intenções. Ele não vê apenas palavras, ele vê a alma por trás delas. E quando a alma se move com sinceridade, Cristo interrompe o mundo para iluminar aquele que pensou que ninguém o veria. A mulher tenta permanecer oculta, porque carrega medo, vergonha e anos de rejeição. Ela teme ser exposta, ela teme ser repreendida. Ela teme ter invadido um espaço que, para muitos, não lhe pertencia. Porém, Jesus não permite que ela volte para casa escondida. Ele quer que ela se veja como ele a vê. Quer que ela saiba que foi notada, amada e restaurada de forma completa. O encontro não é apenas sobre cura física, é sobre identidade. Jesus não permite que ela desapareça, porque quer que ela saiba que sua existência tem valor. Ele a chama para fora do silêncio, não para envergonhá-la, mas para libertá-la do peso que carregou por tanto tempo. A cura no corpo aconteceu no instante do toque, mas a cura na alma acontece quando ela se apresenta diante dele. O mundo a havia definido como impura, cansada, fracassada. Cristo a define como filha, fé viva, testemunho de restauração. Há um poder indescritível no fato de que Jesus não segue adiante até que ela perceba que não é invisível para Deus. Esse momento revela uma verdade que transforma qualquer pessoa disposta a olhar com sinceridade para dentro de si mesma. Todos nós já nos sentimos escondidos na multidão. Todos nós já caminhamos pensando que ninguém percebe o que estamos vivendo por dentro. Todos nós já carregamos dores que não ousamos expressar. Mas Cristo não precisa de discursos longos para enxergar o que se passa na alma. Ele percebe quando um toque carrega mais fé do que 1000 palavras. Ele percebe quando o coração tenta se aproximar dele mesmo sem forças. Ele percebe quando alguém escolhe acreditar apesar do medo. E para esse alguém, ele para tudo. É impossível passar despercebido quando a fé toca a presença de Deus. Jesus não para a multidão porque precisa identificar a mulher. Ele já sabia quem era. Ele a chama para que ela saiba que foi encontrada. Ele interrompe o caminho para que ela entenda que sua história não termina na dor, mas na revelação da sua fé. Ele faz o mundo esperar, porque a alma dela merece ouvir que não está sozinha.
Essa é a essência da espiritualidade. Deus vê o que ninguém vê e valida o que ninguém valoriza. Ele não apenas cura, ele devolve dignidade. Ele não apenas restaura, ele devolve voz. Ele não apenas toca a vida, ele toca a identidade. Quando Jesus para o mundo para ver você, ele está dizendo que nada, absolutamente nada do que você viveu o torna invisível para ele. Sua dor não é pequena demais, seu passado não é sujo demais. Seu medo não é grande demais. Sua fé, mesmo que silenciosa, tem peso suficiente para fazer Cristo voltar seus olhos para você. E quando o olhar dele encontra o seu, tudo se torna possível novamente. A voz que revela o invisível. Quando Jesus pergunta quem o tocou, a pergunta parece deslocada da realidade ao redor. A multidão o apertava de todos os lados. Pessoas encostavam em seus ombros, tocavam em suas vestes, se aproximavam para ver um sinal ou para tentar receber algo. Tudo isso fazia daquele cenário um lugar onde qualquer distinção parecia impossível. Porém, essa pergunta revela algo extraordinário. Cristo não se guia pelo toque físico, mas pela intenção espiritual. Há uma diferença profunda entre encostar e tocar. A multidão encostava, mas a mulher tocou com fé. Em meio a tantos ruídos, Jesus percebeu o único gesto que carregava a entrega genuína. Essa distinção revela um princípio espiritual poderoso. Deus não responde ao barulho das circunstâncias, mas ao movimento do coração. A voz de Jesus naquele instante não foi uma busca por informação, foi um convite. Ele sabia exatamente quem havia tocado sua veste. A pergunta existia para que a fé daquela mulher não permanecesse escondida. Ele queria que ela percebesse que, embora tivesse se aproximado em silêncio, o céu havia ouvido sua alma. Quando Cristo pergunta, ele desperta algo. Ele convoca a verdade interna que ela tentou esconder por medo. Ele revela o invisível, não para expor sua fragilidade, mas para iluminar sua fé. Ao chamar sua atenção, ele a conduz ao reconhecimento de que seu gesto não foi pequeno, nem secreto, nem irrelevante. Foi um ato de coragem que merecia ser trazido à luz. Essa pergunta ecoa até hoje. A espiritualidade profunda nasce quando Cristo nos convida a olhar para dentro e reconhecer aquilo que tentamos esconder até de nós mesmos. Ele pergunta para que percebamos que houve um toque diferente, um movimento interior que nos transformou antes mesmo da transformação externa acontecer. A voz de Jesus sempre revela algo que está oculto, mas não para nos humilhar, e sim para nos liberar. A mulher se aproxima trêmula, temendo ser julgada, temendo ser rejeitada outra vez, temendo ter ultrapassado um limite que, na mentalidade coletiva da época, não deveria ultrapassar. Porém, quando ela se apresenta, quando admite seu gesto, não encontra condenação. Encontra acolhimento. A voz de Jesus faz emergir verdades que libertam. Ele não diz que ela foi ousada demais ou imprudente. Ele não menciona sua condição. Ele não faz referência ao que a sociedade dizia dela. Ele simplesmente afirma que sua fé a salvou. Ele valida aquilo que ninguém ousou valorizar. A voz dele não aponta falhas, aponta fé. Não ressuscita passado, ressuscita identidade. E quando ele diz para ela ir em paz, ele está declarando que sua caminhada, a partir daquele instante, seria marcada não mais pela vergonha, mas pela cura completa que alcança corpo, alma e espírito. Esse momento nos ensina que a voz de Jesus não revela apenas o invisível do passado,
mas o invisível do que somos chamados a ser. Ele revela a fé que nem nós sabíamos que tínhamos. Revela a força que nasceu do sofrimento. Revela a coragem escondida nas frestas da dor. Revela que mesmo quando tentamos nos aproximar dele de forma tímida, ele nos vê com clareza absoluta. É por isso que sua pergunta não é acusatória, é transformadora. Ele pergunta porque quer que percebamos que não fomos ignorados. Quer que saibamos que aquele toque, aquela oração silenciosa, aquele pensamento de esperança, aquele gesto pequeno, foi visto, sentido e valorizado. A espiritualidade profunda não acontece quando tentamos parecer fortes, mas quando permitimos que Cristo revele aquilo que está vivo dentro de nós, mesmo que ainda esteja envolto em medo. A mulher que antes se escondia, agora se coloca diante dele. E nesse movimento entrega não apenas sua condição física, mas sua história inteira. A voz de Jesus a chama para fora do anonimato, para que ela reconheça sua própria transformação. Isso é essencial para que um milagre se complete. Deus não cura apenas para aliviar dor, Ele cura para restaurar propósito. E ninguém pode viver propósito se permanece escondido dentro da própria sombra. A voz de Jesus revela o invisível, porque Ele sabe que o invisível é a raiz do visível. A fé dela já havia mudado tudo antes mesmo de o corpo reagir. A pergunta dele é o selo dessa verdade. Ele não está buscando uma culpada pelo toque, está chamando uma filha à luz. E quando ele fala, tudo o que estava escuro se ilumina. Tudo o que estava caído se levanta. Tudo o que estava calado encontra voz. É assim que Cristo revela o invisível. Ele transforma silêncio em identidade, medo em coragem, desespero em fé, dor em testemunho. E quando isso acontece, o mundo ao redor percebe que o toque daquela mulher não foi apenas dela. Foi de Deus alcançando a humanidade através de um gesto. O medo que encolhe o espírito e a fé que o expande. O medo é uma das armas mais sutis que tenta impedir o ser humano de enxergar o que Deus está construindo nos bastidores. Ele chega silencioso, muitas vezes disfarçado de prudência, cautela ou lógica, mas seu verdadeiro propósito é sempre o mesmo: encolher a alma, diminuir a visão, fazer você acreditar que é pequeno demais para aquilo que Deus te chamou para viver. O medo paralisa antes mesmo do primeiro passo, cria cenários que nunca existirão, faz a mente viajar para derrotas que não aconteceram e alimenta inseguranças que não têm fundamento na realidade. Ele ocupa o coração com dúvidas, como se sussurrasse dia e noite que você não é capaz, não é digno, não é preparado, não tem forças, não tem recursos. E quanto mais você o escuta, mais sua vida parece perder cor, intensidade e perspectiva. É como se o medo tentasse convencer você a desistir de batalhas que Deus já venceu, antes mesmo de começarem. O medo encolhe o espírito porque ele distorce a visão da verdade, fazendo você focar no tamanho das ondas e não na presença de Cristo dentro do barco. Mas a fé, ao contrário, faz exatamente o oposto. Ela expande o espírito, estica a alma, abre horizontes. A fé não ignora os desafios, mas enxerga além deles. Não nega os gigantes, mas acredita que nenhum gigante é maior do que a mão que o sustenta.
A fé acende dentro de você uma coragem que não nasce da autoconfiança, mas da confiança no Deus que nunca falha. Enquanto o medo faz você olhar para si mesmo e enxergar limitações, a fé faz você olhar para Cristo e enxergar possibilidades. E quando essa troca acontece, quando o olhar sai das circunstâncias e volta-se para Deus, algo extraordinário se inicia. O coração se amplia, a mente se expande e aquilo que parecia impossível começa a se desenhar como um caminho viável. A fé não transforma apenas a situação, ela transforma você para atravessar a situação. Por isso Jesus tantas vezes dizia: não temas. Ele sabia que o medo aprisiona, mas a fé liberta. O medo também é uma representação da distância percebida entre você e Deus. Quanto mais distante você acredita estar, mais frágil e vulnerável se sente. Mas quando a presença de Cristo se torna real na caminhada, o medo perde seu poder, porque a alma reconhece que não está sozinha. A fé cresce quando você se lembra de quem caminha ao seu lado, de quem já te livrou antes, de quem já te levantou quando tudo parecia perdido. O medo te faz esquecer, a fé faz você recordar. O medo faz você afundar como Pedro quando olhou para o vento forte. A fé faz você caminhar sobre as águas quando mantém os olhos fixos em Cristo. A chave não está em eliminar todo medo, mas em não se submeter a ele. Porque mesmo com medo, a fé te chama para avançar. Mesmo tremendo, a fé te chama para confiar. Mesmo sem entender, a fé te chama para obedecer. E existe um detalhe que transforma essa caminhada. Deus não espera que você tenha uma fé gigantesca. Ele só espera que você tenha fé o suficiente para dar o próximo passo. Um passo pequeno, simples, quase insignificante aos olhos humanos, mas poderoso aos olhos espirituais. A fé que expande o espírito não nasce de grandes momentos, mas de pequenas decisões diárias de confiar mesmo quando a lógica diz o contrário. É essa fé que muda ambientes, que cura feridas internas, que restaura o ânimo, que renova o propósito. Quando você começa a viver pela fé, seu espírito deixa de ser encolhido pelo medo e passa a ser ampliado pela confiança em Cristo. E quanto mais essa confiança cresce, mais você percebe que nunca foi sobre a sua força, mas sobre a dele. Nunca foi sobre sua capacidade, mas sobre a capacidade dele. Nunca foi sobre a sua coragem, mas sobre a presença dele, conduzindo tudo com perfeição. No fim, o medo é um lembrete das áreas onde você ainda não entregou o controle a Deus. A fé, por outro lado, é a entrega total. Quando você entrega, o espírito se expande, a visão se alinha e o impossível começa a se mover. Cristo não chamou você para viver encolhido, acanhado, intimidado. Ele chamou você para viver com ousadia espiritual, para caminhar em confiança, para abrir o peito e respirar profundamente a certeza de que Ele está no controle. O medo tenta prender sua alma, mas a fé a liberta para viver exatamente aquilo que Deus sonhou para você. E quando você escolhe a fé, mesmo com a voz trêmula, mesmo com dúvidas, mesmo com cicatrizes, você passa a experimentar uma força que não é sua, mas que vive dentro de você. A força do próprio Cristo. É isso que expande o espírito e faz você finalmente viver não pelo que teme, mas pelo que crê. Entre a morte aparente e a vida que ainda respira,
A história da menina que havia sido dada por morta nos apresenta uma lição profunda sobre a vida que muitas vezes parece ter se extinguido, mas que ainda pulsa em silêncio. Para os olhos humanos, tudo indicava fim, tudo parecia definitivo. Aquela casa estava tomada pelo luto, pelas lágrimas, pela sensação de impotência diante da realidade cruel da morte. Mas Jesus nos ensina que a percepção humana é limitada e que nem tudo que parece encerrado realmente acabou. Existe sempre uma vida que respira além do visível, uma esperança que permanece mesmo quando o mundo anuncia o término. A morte aparente não é o ponto final, é apenas uma capa que esconde algo que Deus ainda não revelou. Ao entrar na casa, Cristo desafia todas as conclusões humanas. Ele não olha para a tragédia com medo, não se deixa dominar pelo silêncio que parecia pesado demais. Ele vê além do que os olhos podem perceber. Ele vê a vida escondida, a força invisível que ainda pulsa, o sopro que ainda não se extinguiu. Essa perspectiva muda completamente a maneira como devemos encarar nossas próprias situações. Quantas vezes algo em nossas vidas parece ter acabado? Um relacionamento que terminou, um sonho que fracassou, uma oportunidade que se perdeu, uma amizade que se quebrou. Para nós, a vida acabou ali, mas para Deus ainda há respiração, ainda há potencial, ainda há transformação. O gesto de Jesus em tomar a mão da menina e declarar que ela se levantasse é um símbolo poderoso do poder de reconectar o invisível ao visível. A fé não está apenas no milagre em si, mas na capacidade de reconhecer que mesmo quando tudo parece perdido, há vida que persiste dentro de nós. A morte aparente muitas vezes nos cega, nos faz desistir, nos faz acreditar que não há solução. Mas a presença de Cristo nos convida a perceber que o sopro da vida ainda habita nossas situações. Ele nos lembra que o impossível humano nunca limita o impossível divino. E que a fé não depende de sinais externos, mas da certeza interior de que a vida sempre encontra uma forma de se manifestar quando Deus está presente. Essa passagem também nos ensina sobre paciência e confiança. A casa estava cheia de pessoas desesperadas, todos convencidos de que a menina estava perdida. Mas Jesus agiu com calma, com certeza, com uma autoridade serena que não precisava provar nada. A vida que ainda respira muitas vezes se revela no tempo certo e não no tempo que nossa ansiedade deseja. A fé verdadeira compreende que Deus trabalha de maneira invisível antes de tornar qualquer situação visível. É preciso coragem para acreditar que mesmo em meio ao desespero e à dor, algo ainda se move, algo ainda está vivo, algo ainda respira. O contraste entre a morte aparente e a vida que ainda respira também revela uma dimensão espiritual. Nossas almas podem estar adormecidas, nossos sonhos podem parecer mortos, nossas esperanças podem estar enterradas. E mesmo assim, há sempre um sopro de vida que Deus coloca dentro de nós. Ele nos mostra que aquilo que não conseguimos perceber ainda está vivo, ainda está pronto para renascer, ainda guarda potencial para nos transformar. Cada passo de Jesus, cada palavra sua, cada gesto revela que nada é pequeno demais ou impossível demais para o poder divino. A vida não se mede apenas pelo que se vê, mas pelo que Deus ainda mantém escondido, esperando o momento certo para florescer. O milagre da menina não é apenas sobre restaurar um corpo físico,
mas sobre despertar para a realidade de que a vida transcende nossas limitações. Ele nos ensina a olhar para além do que é aparente, a confiar no que ainda respira, a permanecer firmes mesmo quando tudo indica o contrário. E ao perceber isso, algo dentro de nós desperta. Passamos a entender que na presença de Deus não há fim definitivo, não há encerramento absoluto. Há sempre uma oportunidade para recomeçar, para respirar novamente, para erguer-se, para viver de maneira plena. Entre a morte aparente e a vida que ainda respira, existe um espaço divino, um território sagrado, onde a fé encontra força, onde a esperança se renova, onde Cristo nos ensina que sempre há vida, mesmo quando tudo parece ter chegado ao fim. A fé que transforma multidões. Quando observamos as passagens de Mateus e Lucas, percebemos que os milagres de Jesus não acontecem em isolamento. Eles reverberam na vida das pessoas ao redor. A fé de um único indivíduo tem o poder de impactar toda uma comunidade, e esse é um princípio espiritual profundo que se aplica também à nossa vida cotidiana. O chefe da sinagoga e a mulher enferma atuaram como catalisadores de transformação não apenas em si mesmos, mas em todos que presenciaram ou sentiram a manifestação do milagre. A fé que se manifesta de forma genuína é contagiante, não porque é performática, mas porque reflete uma confiança tão profunda que altera a percepção de quem observa. Ela muda ambientes, suaviza corações endurecidos e cria uma atmosfera em que o impossível passa a parecer possível. Quando Jesus reage à fé dessas pessoas, ele não está apenas executando um ato isolado de poder divino. Ele está mostrando como a entrega total a Deus influencia a realidade ao redor. O milagre não é apenas físico, ele é social, espiritual e emocional. A multidão que se reúne ao redor da menina, que acompanha o chefe da sinagoga, que observa a mulher tocando suas vestes, testemunha a ação da fé em tempo real. Isso cria uma transformação silenciosa. Os que antes duvidavam começam a questionar suas próprias limitações, a perceber que a presença de Deus não é exclusiva, que a fé de um pode abrir portas para muitos. Cada gesto de entrega genuína inspira outros a acreditar, a se aproximar, a ousar tentar. E é nesse efeito multiplicador que a fé encontra um de seus maiores poderes. A fé que transforma multidões não é feita de palavras eloquentes ou de sinais extravagantes. É feita de coragem silenciosa, de esperança persistente, de confiança que não se abala diante do impossível. Ela é construída nos momentos mais íntimos, nos gestos que ninguém vê, nas orações silenciosas que parecem não ter efeito. Mas esses gestos têm efeito e o efeito se propaga. A mulher enferma tocou apenas a orla das vestes de Jesus, mas sua fé foi vista, reconhecida e celebrada. O chefe da sinagoga ajoelhou-se diante dele e sua entrega reverberou além do círculo imediato. Cada ato de fé tem uma dimensão invisível, um alcance que vai muito além do que conseguimos medir com olhos humanos. E é isso que torna a fé poderosa. Ela se estende, ecoa e transforma. Outro ponto essencial é que a fé que transforma multidões não exige perfeição. Não importa se você se sente indigno, fraco ou inseguro. Deus vê a sinceridade da sua intenção, não a perfeição do seu gesto. Ele responde àquilo que nasce do coração e não àquilo que é meramente externo ou decorativo. Quando a fé é genuína, ela provoca movimento, gera expectativa e cria oportunidades para milagres se manifestarem.
E a transformação não ocorre apenas no físico ou no imediato. Ela ocorre na maneira como as pessoas passam a perceber o mundo, a maneira como começam a confiar, a maneira como a esperança se espalha. A fé tem esse efeito multiplicador, mesmo quando parece pequena ou insignificante. Ao refletirmos sobre essas passagens, entendemos que a fé que toca Jesus não é apenas um recurso individual. Ela é um instrumento coletivo. A fé de um pode abrir portas para que outros também experimentem a presença de Deus. Quando alguém ousa acreditar, mesmo em silêncio, mesmo em meio ao medo, mesmo em meio a julgamentos, isso se torna um catalisador de transformação para todos ao redor. A espiritualidade genuína, portanto, não se limita a um caminho interno. Ela se manifesta e reverbera, contagiando corações, inspirando atitudes e remodelando a realidade de maneira silenciosa, mas poderosa. É assim que milagres acontecem, não apenas para um, mas para muitos, quando a fé é colocada diante de Cristo. O silêncio que fala mais alto que 1000 palavras. O silêncio que envolve essas passagens é carregado de significado. Enquanto a multidão se movimenta, fala, questiona e pressiona, existem gestos silenciosos que falam mais alto do que qualquer clamor. A mulher que tocou a orla das vestes de Jesus não precisou gritar, não precisou pedir em público. Sua fé foi suficiente para que o milagre acontecesse. O chefe da sinagoga, por mais aflito que estivesse, manteve a dignidade de seu gesto, ajoelhando-se diante de Cristo sem necessitar de palavras eloquentes. O silêncio aqui não é ausência, mas presença. Ele revela a intimidade da alma com Deus, a confiança que não depende de testemunhas, a entrega que se dá sem expectativa de reconhecimento humano. Muitas vezes, as transformações mais profundas começam silenciosas, e é nesse espaço que o Espírito atua de maneira invisível, mas definitiva. O silêncio nos ensina que Deus não responde apenas àquilo que é externo, mas àquilo que pulsa dentro do coração. É nesse espaço invisível que se manifesta a fé genuína, aquela que não busca validação, mas simplesmente confia. Quando a mulher se aproxima de Jesus em silêncio, seu gesto é carregado de coragem, humildade e entrega. Não é preciso anunciar a fé, não é preciso comprovar dedicação. O toque silencioso, acompanhado de crença sincera, é suficiente para quebrar barreiras, para transformar vidas e para ativar o poder divino. Esse princípio se aplica também à nossa vida espiritual. Muitas vezes, as maiores mudanças começam nos momentos que ninguém vê, nas escolhas discretas, nas orações silenciosas, na fé exercida sem plateia. O silêncio também tem o poder de revelar aquilo que o barulho mascara. A multidão estava cheia de perguntas, expectativas e tumultos, mas Jesus percebe o que ninguém percebe. Ele sente a diferença entre os que o tocam por curiosidade ou interesse e a fé genuína daquela mulher que acreditava no impossível. Da mesma forma, em nossas vidas, nem tudo que se manifesta é verdadeiro ou essencial. O silêncio permite que a essência se revele, que o coração seja ouvido, que a intenção seja valorizada. É no silêncio que Deus revela aquilo que não pode ser percebido pela pressa, pela ansiedade ou pelo tumulto do cotidiano. E é nesse espaço que milagres começam a nascer, ainda que ninguém ao redor perceba. Além disso, o silêncio é um convite à introspecção e à conexão profunda. Ele força a alma a olhar para dentro, a reconhecer suas próprias limitações, medos e esperanças.
Ele permite que a fé se manifeste sem distrações, sem comparações, sem julgamentos. A espiritualidade verdadeira não depende da visibilidade, mas da sinceridade do coração. O silêncio revela que a fé não é performativa, não é para impressionar, é para tocar o coração de Deus e transformar a própria alma. Jesus mostra que muitas vezes é nesse silêncio que o sobrenatural se encontra com o humano, que a esperança se torna realidade e que a vida começa a se reorganizar. Finalmente, o silêncio também nos ensina sobre paciência. Nem tudo acontece no ritmo que desejamos, nem todas as respostas vêm imediatamente. Mas quando permanecemos firmes, atentos e conectados a Deus no silêncio, aprendemos a reconhecer o momento certo de agir, a perceber a presença dele, mesmo quando nada se manifesta visivelmente, e a confiar que aquilo que está oculto não está perdido. O silêncio não é vazio. É espaço sagrado onde a fé cresce, onde o milagre se prepara e onde o Espírito se expande. Entre o barulho do mundo e o murmúrio da alma, é no silêncio que Cristo encontra espaço para agir, revelar e restaurar. Quando a esperança quebrada se encontra com o impossível, a esperança humana tem limites, mas o impossível divino não conhece fronteiras. Em Mateus e Lucas, vemos pessoas que, aos olhos do mundo, já não tinham mais chances. A menina declarada morta e a mulher que sofria há 12 anos eram consideradas perdidas, irreversíveis, sem solução. Para qualquer mente humana, suas situações eram encerradas, o desfecho já determinado. É exatamente nesse ponto que a fé se manifesta de forma revolucionária. O impossível encontra espaço para acontecer quando a esperança, ainda que minúscula, se atreve a acreditar que Deus pode transformar o que parece acabado. Cristo não espera que a fé seja grandiosa, mas que seja real, que seja sincera, que se mova apesar da dor, do medo e das circunstâncias. O encontro entre a esperança quebrada e o impossível começa quando a alma se recusa a se entregar à descrença. A mulher que tocou a orla das vestes de Jesus não tinha motivos para acreditar que sua vida mudaria. Todos os médicos, todos os prognósticos, todas as limitações sociais apontavam para a derrota. Ainda assim, algo dentro dela dizia que era possível. A menina da sinagoga também se encontrava em situação irreversível, e a família, desesperada, já havia aceitado a morte. Mas Cristo ensina que a verdadeira esperança nasce quando nos recusamos a aceitar como definitivo aquilo que Deus ainda não declarou finalizado. A esperança não é passiva, não é resignação. Ela é a fé ativa que desafia o que o mundo apresenta como certo. Quando a esperança encontra o impossível, ela transforma não apenas a situação, mas a percepção de quem crê. Aquilo que parecia impossível se torna um campo de aprendizado espiritual. O impossível não é uma barreira, mas um convite à confiança total. A fé da mulher e do chefe da sinagoga é invisível aos olhos humanos, mas tem um peso espiritual que altera o curso da realidade. É nesse momento que compreendemos que milagres não dependem da força do ser humano, mas da presença de Deus atuando através da fé verdadeira. Cada passo, cada toque, cada oração silenciosa é um mecanismo que conecta esperança e impossível de forma direta e transformadora. O impossível se revela quando a esperança não depende de resultados imediatos. Muitas vezes queremos respostas rápidas, sinais visíveis, confirmações externas.
Porém, o milagre acontece primeiro na alma, no espírito que se recusa a desistir. Cristo nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, há vida e possibilidade onde a lógica humana não alcança. É no ponto em que a esperança parece quebrada, mas não se rendeu, que Deus se manifesta com maior força. A presença dele transforma a expectativa em realidade, a fé silenciosa em resultado visível, o desespero em alegria. É nesse encontro que nasce o verdadeiro milagre. Não apenas a solução do problema, mas a transformação interior que permite ao ser humano compreender que a vida nunca esteve perdida, apenas aguardando o momento certo para ser restaurada. A esperança que desafia o impossível também nos ensina sobre paciência ativa. Não se trata de esperar passivamente que tudo se resolva, mas de manter-se firme, confiar, mover-se em direção a Deus, ainda que em passos pequenos, ainda que sem ver o caminho completo. O impossível só se manifesta plenamente quando a fé e a esperança caminham juntas, sem ceder ao medo, à dúvida ou à pressa. Cristo nos revela que não existe situação tão encerrada que Ele não possa reverter, não existe vida tão quebrada que Ele não possa restaurar, não existe coração tão cansado que Ele não possa renovar. O impossível, diante da esperança genuína, deixa de ser uma barreira e passa a ser o palco onde o poder de Deus se revela com intensidade, mostrando que a fé verdadeira não conhece limites, apenas oportunidades para a transformação. A transformação que transcende o tempo e o espaço. O que acontece quando a fé encontra o impossível e a esperança não se rende é algo que vai muito além do momento, do lugar ou da circunstância imediata. A transformação operada por Cristo não se limita à cura física, ao resultado visível ou à reação da multidão. Ela alcança a dimensão mais profunda do ser humano, tocando sua essência e transcendendo o tempo e o espaço. A mulher que tocou a orla das vestes de Jesus e a menina da sinagoga foram transformadas de forma imediata, mas a lição que esses acontecimentos nos trazem se estende por gerações. O milagre se torna eterno, porque a fé verdadeira cria raízes invisíveis que nunca desaparecem, impactando não apenas a vida de quem crê, mas de todos que testemunham, que ouvem ou que se inspiram naquele ato de entrega. A transformação que transcende não é apenas espiritual, ela é existencial. Ela muda a percepção de quem somos, redefinindo identidade, propósito e valor. A mulher que antes se sentia excluída, impura e sem esperança, descobre que sua fé tem peso, que sua entrega é reconhecida e que sua vida é preciosa diante de Deus. A menina que parecia perdida revela que a presença divina é maior que qualquer sentença humana, maior que qualquer lógica, maior que qualquer diagnóstico ou limitação. Esse tipo de transformação cria um novo paradigma. Nos ensina que não somos definidos por nossas circunstâncias, nem por nossos erros, nem pelas opiniões alheias. Somos definidos pelaquilo que Deus pode operar quando nossa fé é autêntica e nosso coração está aberto. Além disso, essa transformação não acontece de forma isolada. Ela reverbera, influencia, inspira e multiplica. Cada gesto de fé, cada toque silencioso, cada oração genuína cria ondas que ultrapassam barreiras de tempo e espaço. Pessoas que jamais conheceram diretamente esses milagres sentem os efeitos porque a fé verdadeira é contagiosa e poderosa. Ela estabelece um padrão, um modelo de entrega e confiança que outros podem seguir, mesmo em circunstâncias diferentes.
A espiritualidade que se manifesta dessa forma não está limitada a um cenário ou a uma época específica. Ela se torna atemporal, aplicável a todas as vidas que buscam conexão real com Deus, todas as situações que parecem impossíveis, todas as dores que parecem definitivas. A transcendência dessa transformação também revela que o poder de Deus é contínuo e não depende de condições externas. Ele não precisa de um ambiente perfeito, de uma audiência grande ou de condições favoráveis para agir. A fé silenciosa e sincera, mesmo escondida em meio à multidão, produz resultados que ultrapassam limites humanos. Essa é a diferença entre milagres passageiros e transformação duradoura. Os primeiros resolvem o imediato, os segundos reconstroem a essência. Cristo não cura apenas para mostrar poder. Ele transforma para redefinir a vida de quem confia, para reescrever histórias, para abrir horizontes que antes pareciam inatingíveis. É nesse sentido que a transformação transcende tempo e espaço, porque sua influência não se limita ao instante do milagre, mas se estende ao eterno. Finalmente, essa transformação nos desafia a viver com olhos espirituais abertos. Ela nos ensina que toda dificuldade, toda perda, toda dor, toda situação aparentemente definitiva pode ser transformada quando a fé genuína encontra a presença de Cristo. Cada ato de entrega, cada movimento de confiança, cada toque de fé tem o potencial de produzir mudanças que vão além do que conseguimos medir, tocar ou compreender. E é justamente essa dimensão eterna da fé que nos inspira a continuar, a esperar, a acreditar, a agir, sabendo que o que parece impossível hoje, amanhã será testemunho vivo do poder de Deus, operando de maneira invisível, mas real, profunda e permanente. Conclusão: o milagre da fé, que transforma tudo. Ao percorrermos cada momento dessas passagens, percebemos que o que aconteceu com a menina da sinagoga e com a mulher enferma não é apenas história, mas um convite atemporal para compreender a essência da fé e da espiritualidade. O milagre que Cristo realiza vai muito além da cura física. Ele revela princípios eternos que transformam corações, almas e vidas inteiras. Ele nos mostra que nada é impossível quando a fé se manifesta genuinamente, que a esperança nunca está perdida, mesmo quando todas as evidências apontam para o fim, e que o amor de Deus sempre encontra a forma de responder à entrega sincera de cada coração. A fé, quando tocada pelo poder divino, rompe limites humanos, supera medos, dissolve desesperanças e abre espaço para que a vida floresça de maneiras que nós jamais poderíamos imaginar. Cada gesto, cada toque, cada oração silenciosa que encontramos nessas histórias nos ensina que a fé não depende de visibilidade, de reconhecimento ou de perfeição. Ela depende da coragem de se aproximar de Cristo com o coração aberto, mesmo diante do medo, da dúvida ou da dor. E a mulher que tocou a orla das vestes e a menina que se ergueu do leito da morte são símbolos vivos de que a fé autêntica é transformadora, poderosa e eternamente significativa. Elas nos lembram que a verdadeira espiritualidade não se mede pelo que o mundo vê, mas pelo que o Espírito sente e pelo que Deus reconhece. Cada ação movida por fé cria impacto invisível que reverbera em nossas vidas e na vida de outros, muitas vezes de forma silenciosa, mas sempre efetiva. O poder dessas passagens também nos mostra que o impossível não é um limite, mas um convite à confiança. Quando nos deparamos com situações que parecem irreversíveis, Jesus nos convida a olhar para além das aparências,
a perceber que mesmo aquilo que parece morto ou perdido ainda pode pulsar, respirar e transformar-se. Ele nos ensina que a fé verdadeira não é passiva. Ela se manifesta em ação, em entrega, em coragem, em persistência. É a fé que ousa tocar, que ousa se aproximar, que ousa acreditar mesmo quando ninguém mais acredita. Essa fé que muda destinos, que transforma ambientes e que abre espaço para milagres que atravessam o tempo e o espaço. Ao final, compreendemos que o milagre não reside apenas na cura física, mas na transformação completa do ser. Ele redefine identidade, valor, propósito e esperança. Ele nos lembra que o medo não pode dominar, que o silêncio pode ser mais eloquente que palavras, que a esperança quebrada pode se encontrar com o impossível e que cada gesto de fé, por menor que pareça, tem o poder de alterar realidades. Jesus nos ensina que Ele para o mundo para ver a nossa fé, que Ele responde ao toque genuíno, que Ele restaura a vida mesmo quando tudo parece perdido e que nada do que carregamos de dor ou dúvida é invisível aos seus olhos. Ele nos chama à entrega, à confiança e à coragem para viver plenamente o milagre da fé. Portanto, o milagre que transforma tudo não é apenas o que Cristo faz com outros, mas o que Ele deseja realizar dentro de cada um de nós. Ele nos chama a permitir que o impossível se manifeste em nossas vidas, a acreditar mesmo quando não vemos resultados imediatos, a permanecer firmes mesmo diante do medo e a confiar que a esperança nunca morre. Cada um desses momentos nos ensina que a fé verdadeira não apenas muda circunstâncias, ela muda pessoas. Ela nos convida a viver de forma mais profunda, mais consciente, mais conectada com a presença de Deus. E quando permitimos que essa fé guie cada passo, cada decisão, cada gesto, descobrimos que o milagre não está apenas no resultado, mas em como ele transforma tudo dentro de nós, para que possamos viver em paz, com propósito, com identidade restaurada e com o coração eternamente alinhado à luz de Cristo.